Boa noite, graça e paz, irmãos. Graça e paz ao pessoal que está nos acompanhando online. Que Deus possa estar falando também aos vossos corações. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 24. Evangelho de Lucas, o capítulo de número 24. A partir do verso 15. A partir do 13, melhor. Não, deixa aqui. Evangelho de Lucas, capítulo de número 14, a partir do verso 13, diz assim. É um texto um tanto longo, mas nós somos corajosos, amém? A gente vai até o fim. Lucas, capítulo 24, a partir do verso 13. Evangelho de Lucas, 24, a partir do verso 13. Diz assim a palavra do Senhor. Nesse mesmo dia, iam dois deles para uma aldeia chamada Emaús, que era distante de Jerusalém 60 estádios. Iam falando entre si de tudo o que havia acontecido. Indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Diga comigo, o próprio Jesus. Os olhos deles, porém, estavam como que fechados, e eles não o reconheceram. Então Jesus perguntou: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? Eles pararam entristecidos. Um deles, cujo nome era Cleopas, perguntou-lhe: és tu o único peregrino em Jerusalém que não sabe das coisas que aconteceram lá nesses dias? Perguntou ele: quais? Responderam eles: as que dizem respeito a Jesus de Nazaré, que foi profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem redimisse a Israel. Mas agora, além de tudo isso, é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso meio nos surpreenderam. Foram de madrugada ao sepulcro, mas não acharam o corpo dele. Voltaram dizendo que tinha tido uma visão de anjos que dizem estar ele vivo. Alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim, como as mulheres haviam dito, mas a ele não viram. Então Jesus lhes disse: ó tolos e tardios de coração, para crer em tudo o que os profetas disseram. Não era necessário que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicou-lhes o que dele se achava em todas as escrituras. Quando se aproximaram da aldeia para onde iam, fez ele como quem ia para mais longe. Eles, porém, insistiram dizendo: fica conosco, pois é tarde e o dia já declina. Então Jesus entrou para ficar com eles. Estando com eles à mesa, tomou o pão, abençoou-o, partiu e lhes deu. Os olhos deles se abriram e o reconheceram, mas ele desapareceu de diante deles. Disseram um para o outro: não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as escrituras? Na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém e encontraram reunidos os 11 e os que estavam com eles, os quais diziam:
ressuscitou verdadeiramente o Senhor e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como tinha reconhecido o Senhor quando ele partiu o pão. Aleluia. Curva a sua cabeça aí onde você está. Senhor, obrigado, Deus, por esse tempo, pela tua graça. Obrigado pela tua palavra, Deus, que acabamos de ler. Que ela possa encontrar guarida aqui em cada coração, Pai. No nome de Jesus, eu creio, Deus, que o Senhor tem uma palavra específica para cada um aqui. Eu não conheço os corações, mas o Senhor conhece. E eu clamo que Teu Espírito Santo esteja trabalhando em cada coração, esteja falando a cada coração segundo cada necessidade, Pai. Obrigado, Deus, por esta palavra, Senhor. Nós Te louvamos e Te exaltamos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém? Irmãos, eu coloquei um tema aqui, nessa palavra, que é cuidado com as suas expectativas. Na verdade, esse texto que nós acabamos de ler, eu tenho que dar crédito à minha esposa, porque ela pregou para mim essa palavra, ela prega para mim e eu prego para vocês. Ela compartilhou essa palavra comigo, talvez há uns 30 dias atrás. E quando o pastor Ivo falava para a gente trazer uma palavra, naquele momento Deus falou: é esta palavra que eu quero que você compartilhe com a minha igreja. E talvez a pergunta que deveria ser feita aqui hoje, talvez seria: em que ou em quem você tem colocado as suas expectativas? Em que ou em quem você tem colocado as suas esperanças? Em que ou em quem você tem colocado a sua fé? Nesses últimos dias, em razão das grandes adversidades que a gente tem vivido, em razão das grandes dificuldades, problemas. Quem tem problema aqui? Não pode ficar tranquilo que a hora que você acabar de resolver esse problema, tem uma fila aí para te acompanhar. Você pode ficar tranquilo, porque problema sempre a gente vai ter. Chegou um determinado momento que Jesus falou assim: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Jesus não falou assim: ó, vocês vão ter aflições e eu vou tirar as aflições de vocês. Não foi isso que ele falou. Tem de bom ânimo, que eu venci o mundo. Ou seja, eu venci, vocês também podem vencer. Eu consegui resolver os problemas, eu venci as adversidades. E existe um texto no Evangelho de João, no capítulo 13, que diz assim: que nós faríamos as obras que Jesus fez e faríamos outras maiores. Então fica tranquilo que Jesus vai te ajudar a vencer os problemas e as adversidades. E nesses últimos dias a gente tem visto tantas adversidades, tantos problemas, tantas dificuldades que têm surgido. O momento atual que nós estamos passando, irmãos, é um momento de incerteza. E veja só, todos estão colocando a sua esperança, a sua fé, a sua confiança, a sua expectativa em alguma coisa ou em alguém. Alguns colocam no dinheiro, outros talvez na própria sabedoria, outros talvez na força do próprio braço, outros colocam a confiança em um presidente ou no outro presidente, ou nos tribunais, ou numa revolução, no exército, numa revolta, em uma igreja, em um pastor, enfim. Volta e meia nós estamos colocando as nossas expectativas em alguma coisa ou em alguém. E às vezes nós nos confundimos em quem ou em que nós estamos colocando as nossas expectativas. Só para a gente ter um pano de fundo, essa passagem aqui aconteceu logo após a morte, após a crucificação e morte de Jesus. 3 dias depois, Jesus morre, Jesus é crucificado, morre.
O contexto da época era o seguinte: Israel estava debaixo do jugo do Império Romano. O Império Romano dominava tudo. Israel estava ali sofrendo uma opressão, vivendo como escravos, um autoritarismo, impostos altos e uma série de situações que os fazia sofrer. E a Bíblia, no Antigo Testamento, tinha várias profecias falando o seguinte para o povo: vocês precisam ter confiança que o Messias vai vir, o rei de vocês, ele vai ser levantado, o Cristo vai vir, o Cristo vai nascer, e ele vai vir, vai libertar vocês de toda a opressão, de toda a escravidão. E era essa a esperança deles. E aí o Cristo vem, e aí Jesus vem, o Messias, o ungido, o escolhido vem. Só que de repente, irmãos, ele não vem conforme eles haviam imaginado, porque eles criaram na sua mente, na sua imaginação, um tipo de Messias, um tipo de Cristo, que talvez viria em um cavalo, montando um exército numeroso, batalharia contra o Império Romano e libertariam eles. Essa era a expectativa do povo de Israel. Eles acreditavam no Messias, eles acreditavam na pessoa certa, mas as motivações deles estavam erradas. Talvez você até acredite em Jesus, talvez alguém aqui falou de Jesus para você, talvez um vizinho, um parente falou de Jesus para você, talvez você até acredita que ele veio há 2000 anos atrás, nasceu, cresceu, desenvolveu o ministério dele durante 3 anos, 6 meses e alguns dias, fez coisas extraordinárias, milagres extraordinários, morreu, foi crucificado e ressuscitou. Talvez você acredita nisso, mas quais são as suas motivações para acreditar nisso? Quais são as suas expectativas? Olhe para esse lindão e para essa lindona que está do seu lado e fala: quais são as suas expectativas? O contexto da época não era muito diferente do contexto de hoje. Eles estavam sofrendo. Eles queriam respirar. Eles queriam ter uma libertação, eles queriam viver em liberdade, eles queriam ter paz. É isso que eles queriam. Mas as motivações deles estavam erradas. As expectativas deles estavam erradas. Jesus não veio para libertá-los do Império Romano. Jesus veio para libertar a mim e a você da escravidão do pecado. É isso que ele veio fazer. E aqui eles estavam totalmente confusos com relação a isso. E veja só, vamos acompanhar o texto aqui para a gente ter uma noção das expectativas dele. Olha só o que diz o verso de número 21 aí na sua Bíblia. Jesus morre, é crucificado, morre. Terceiro dia, ele ressuscita. Algumas mulheres vêm, vão, contam para os outros discípulos, mas esses 2 discípulos aqui, em específicos, eles estão caminhando numa direção errada, eles estão indo para Emaús, é uma comunidade que ficava a 12 quilômetros de Israel, e eles estão indo, por quê? Porque eles estão decepcionados, eles estão frustrados, eles estão caminhando, conversando entre eles, e aí, naquele momento Jesus aparece. O que vocês estão conversando aí? Mas você é peregrino aqui? Você é estrangeiro? Você não sabe o que aconteceu aqui em Jerusalém nesses últimos dias? E olha só, o verso 21 diz assim: ora, nós esperávamos que fosse ele quem redimisse a Israel, mas agora, além de tudo isso, é já hoje o 3º dia desde que essas coisas aconteceram. A gente estava esperando que ele ia fazer alguma coisa, que ele ia nos libertar, que ele ia subjugar o Império Romano, ele ia estabelecer novamente o reino de Israel. Mas não aconteceu nada disso e eles estavam frustrados. Talvez nós, eu e você, talvez nós também estejamos na igreja, mas com algumas motivações e expectativas erradas. Talvez nós estamos pensando que Deus existe apenas para resolver os nossos problemas.
para nos ajudar a pagar as nossas contas, para tocar no coração do meu e do seu patrão, para que ele nos dê um aumento, para nos dar uma casa própria, para nos dar um carro novo, para curar uma doença, para libertar o meu filho das drogas. Quais são as nossas expectativas? E nós aprendemos algo desde crianças, que é uma barganha. Às vezes, nós tentamos transferir essa barganha para Deus. O menino está crescendo, ele está na escola, ó, é o seguinte: se você tirar uma nota boa, o papai vai te dar um presente. Se você passar de ano, você ganha aí uma bicicleta. Não, hoje não é bicicleta mais, né? Você ganha um iPhone, um celular. Se você fizer isso, você ganha aquilo. Se você vencer, você vai ganhar um prêmio. Se você fizer, se você comer toda a comida hoje, então você vai ter uma sobremesa. Irmãos, nós fomos ensinados e estamos ensinando as nossas crianças a barganhar. E aí nós crescemos e transferimos essa barganha com Deus. Outro dia eu estava no mercado e uma mulher do meu lado comentando: hoje eu vou à igreja. E no meu coração eu falei: que bacana, tá? Aí ela completou: eu vou lá buscar a minha bênção. Como assim? E não tem problema nenhum que o nosso Deus é um Deus abençoador, amém ou não? Ele abençoa. Mas irmão, quando você fala para um judeu: vamos ao templo, vamos à igreja, o pensamento dele: o que eu tenho que dar? Porque ele vai, o que nós estamos fazendo aqui? Oferecendo um culto. Para quem? Para Deus. Nós vamos o quê? Entregar algo para Deus. Se Ele quiser, Ele abençoa a mim e a você. Mas a gente vem aqui para cultuar, para celebrar, para entregar para Ele o que Ele é merecedor de receber, que é o nosso coração. Nós não estamos aqui para barganhar com Deus, porque se Deus fizer aquilo que você quer, Ele deixa de ser Deus e você passa a ser Deus. Ele faz o que Ele quer, a hora que quer e com quem quer. Esse é Deus, por isso que Ele é Deus. E quando nós viemos aqui, nós viemos para adorá-lo, para exaltá-lo, para celebrar aquilo que Ele já fez na minha e na sua vida. Pastor, mas Deus não fez, já fez. Ele entregou Jesus lá naquela cruz para te trazer a salvação. E é por isso que você está aqui. Quais são as nossas expectativas? Quais são as minhas e as suas expectativas? Como eu disse, nosso Deus é um Deus abençoador. Ele vai abençoar porque Ele é bom. Deus vai abençoar porque Ele é bom. Não é porque eu sou bom ou porque você é bom e merecedor, porque nós somos pecadores. E a minha Bíblia e a sua Bíblia diz que o coração do homem é enganoso. O salário do pecado é a morte. Nós merecíamos a morte, e Ele é bom, e Ele nos abençoou, Ele nos salvou, Ele nos resgatou das garras do pecado e nos deu a vida eterna. Esse é Deus. Mas esses discípulos, eles estavam frustrados, decepcionados, porque as expectativas deles estavam erradas. Quais são as nossas expectativas com Deus? Você quer um Deus para resolver os seus problemas? Um Deus de conveniência? Segunda coisa, veja só, verso 13, diz assim: nesse mesmo dia, indo dois deles para uma aldeia chamada Emaús, que era distante de Jerusalém 60 estádios, iam falando entre si de tudo o que havia acontecido. Jerusalém está aqui, Emaús está aqui. Eles estão indo em um caminho contrário àquele caminho que Jesus havia direcionado eles. Quando nós nos frustramos, quando nós nos decepcionamos, quando nós temos ressentimentos, mágoas, quando somos feridos, nós fatalmente vamos andar em um caminho totalmente contrário àquele que Deus quer para nós. E é isso que eles estavam fazendo. Eles estavam indo em uma direção que não era a direção proposta por Jesus.
Aliás, irmãos, em Lucas, no capítulo 9, verso 22, se a Bíblia puder colocar, Jesus já havia advertido que o Filho do Homem haveria de sofrer, padecer, ia ser pisoteado, ia ser chicoteado, 40 chibatadas. Você consegue entender o que é isso? 40 chibatadas no lombo? Estudiosos dizem que as primeiras 10 chibatadas, a pessoa perde o controle do sistema urinário. Ela urina e defeca sem controle. É como se derramasse chumbo nas costas da pessoa, chumbo quente. Ele tomou 40 chibatadas, ele teve coroa de espinho na cabeça, mas ele avisou, ele advertiu antes: olha, vai acontecer isso. Só que quando aconteceu, eles se decepcionaram, porque as expectativas deles estavam erradas. Eles estavam trilhando um caminho que não é o caminho que Jesus direcionou para eles. Mas mesmo assim, eles decepcionados, frustrados, em um caminho totalmente contrário, Jesus foi lá, no caminho errado, na contramão deles. Jesus foi lá, trazer eles de volta. E não foi isso que aconteceu comigo e com você, irmãos? Faz uma retrospectiva aí, 5 anos atrás, 10 anos atrás, aonde você estava? Quem era você há 10, 15, 5, 2 anos atrás? Que caminho você estava trilhando? Talvez um caminho de morte, um caminho de decepção, um caminho de dor, um caminho de traição, um caminho de engano, um caminho de mentira. É o que aconteceu com esses discípulos, mas Jesus foi lá. Mesmo eles estando no caminho errado, Jesus foi até eles e conversou com eles. Mas eles não reconheceram, porque quando nós estamos feridos, irmãos, às vezes até o próprio Jesus chega perto de nós, mas nós focamos tanto nas nossas feridas, nas nossas mazelas, que às vezes nem reconhecemos o próprio Cristo. Qual o caminho que você está trilhando hoje? Talvez seja um caminho de decepção. Talvez você foi decepcionado por alguém, pela sua esposa, pelo seu esposo, pelos filhos, pelo amigo, pelo pastor, por mim, pela igreja. Talvez você esteja trilhando um caminho de tristeza, de ressentimentos, de dores, de feridas, de desesperança. Talvez você olhe e fale assim: pastor, para mim não tem mais jeito. Qual o caminho que você está trilhando hoje? É para você refletir. Eu não quero que você me responda, porque independente do caminho que você está trilhando, Jesus está hoje aqui te dizendo: ei, vem para o meu caminho, sai desse caminho de dor, sai desse caminho de decepção. Eu tenho coisas melhores para você, eu tenho vida e vida em abundância. É isso que Ele tem para mim e para você. Às vezes, deixa eu falar algo. Às vezes tem algumas situações que Deus permite que nós passemos. Às vezes Deus leva a gente para um deserto, sabia? Coloca aí para mim, Abel, Oséias no capítulo 2, verso 14. Às vezes Deus nos leva para um deserto, e deserto aqui, vamos abrir um parênteses aqui. O que é deserto, pastor? Talvez é um tempo de dificuldade, talvez é um tempo de frustração, talvez é um tempo de sequidão, talvez é um tempo de decepção. Um deserto, às vezes você está passando, você não mora no deserto, você está passando pelo deserto, e às vezes Deus mesmo nos leva para lá. Portanto, eis que eu a atrairei e a levarei para o deserto. Para que Deus nos leva para o deserto, irmãos? Porque nós temos dificuldade, quando tudo está bem, de buscar ao Senhor. Mas quando o negócio aperta, aí nós gritamos para todo mundo. E às vezes Deus nos leva para o deserto para falar ao nosso coração. Às vezes Deus permite o problema, não para você correr de Deus, mas para você correr para Deus. Eu vou falar de novo.
Às vezes Deus permite alguns problemas. Não é porque Deus é ruim. É porque talvez você esteja muito longe dele. Ele quer você pertinho. Ele permite alguns problemas para você correr para os braços dele. Para ele falar ao seu coração. Às vezes Deus te tira do meio da multidão e te leva para um lugar isolado. Porque você está ouvindo muitas vozes, mas você não está conseguindo ouvir a voz do Senhor. Nós precisamos calar as outras vozes para ouvir a voz do Senhor. Outra coisa, eles estavam andando em dois, eram 2 discípulos. Diga comigo, 2 discípulos. Eram 2. 2 na Bíblia tem aponta para uma simbologia de unidade. Então eles estavam pensando a mesma coisa. Estavam pensando errado. Estavam com expectativas erradas, mas estavam pensando a mesma coisa. Não era só eles que estavam decepcionados e frustrados. Tinha outras pessoas que estavam. Os outros discípulos, muitos deles voltaram a pescar. Porque eles se frustraram. Mas em específico esses 2 aqui, um estava caminhando com o outro. Um, como diz um pastor que é muito conhecido, o pastor Cote, fala assim, um lambendo a ferida do outro. Um dando apoio para a dor do outro. Pastor, onde que o senhor quer chegar com isso? Quem são as pessoas que estão andando com você? Porque se um tivesse decepcionado e o outro tivesse entendido, talvez esse outro conseguisse pegar na mão. Não. Ele falou, Jesus falou, vamos continuar firme. Mas os 2 estavam decepcionados. E nós somos o resultado das 5 pessoas que nos cercam. Quem são as 5 pessoas mais próximas de você? Você é o resultado delas. O que essas pessoas pensam? Fatalmente elas vão influenciar vocês a pensar a mesma coisa. Por isso que nós temos que nos achegar a pessoas que conhecem mais a Deus do que nós, que oram mais do que nós, que leem a Bíblia mais do que nós, que são vencedoras. Irmão, a pessoa estava num processo de divórcio, e aí ela foi conversar, pegar conselho com um homem que era divorciado. Irmão, o que ele vai falar? Se tiver que pegar conselho em um momento de dificuldade do seu casamento, procure alguém que é vencedor no casamento. Meu pai e minha mãe, meu pai faleceu há 3 anos atrás, 61 anos de casado. Irmão, vou procurar conselho aonde? Vou me espelhar em quem? Quem está entendendo, diga amém. Quem não está entendendo, diga, não estou entendendo, pastor. Ou estou entendendo tudo ou não estou entendendo nada. Glória a Deus. Quem são as pessoas que têm te influenciado? Outro ponto. Quando eles estavam aí no verso de número 28 e 29, diz assim: quando se aproximaram da aldeia para onde iam, fez ele quem? Jesus, como quem ia para mais longe. A aldeia está aqui, Jesus fez como quem ia para mais longe. O que eles fizeram? Não, entra aqui com a gente. Entra aqui na nossa casa. E a pergunta que eu faço é essa: você já convidou Jesus para entrar na sua casa? É hoje. Você precisa convidar Ele hoje. Porque às vezes você está tão decepcionado, tão frustrado, que você até se esqueceu de Jesus. Eles convidaram Jesus para ficar com eles. Eles convidaram Jesus para sentar na mesa com eles, para estar com a família. Mesa fala de um lugar de comunhão, um lugar de relacionamento, um lugar de intimidade. Jesus sentou na mesa com eles. Irmãos, para o povo judeu, veja só, não é qualquer um que senta na mesa com eles. A gente é meio diferente, nós somos ocidentais. Tem algumas coisas que a gente não entende a cultura judaica. Então a gente chega,
Esse dia foi um rapaz entregar um gás lá em casa, e a Fabiana falou: você não quer almoçar com a gente? Quero. E ele já sentou na mesa e já comeu com a gente ali. O rapaz foi entregar o gás e já comeu com a gente. Oh, obrigado e tal, né? Tomou um suco ali. Para o judeu é diferente, ele não convida qualquer um para sentar à mesa. Aliás, naquela época não era nem sentar, eles se ajoelhavam assim, eles comiam com a mão. Não era qualquer um que eles convidavam. Eles chamaram Jesus para estar na mesa com eles. Eita Deus! Será que Jesus ele tem participado das suas decisões? Porque mesa é um lugar de decisões. Mesa é um lugar de compartilhar coisas profundas. E não dá para compartilhar coisas profundas com corações superficiais. Por isso que o judeu ele é muito seletivo. Eles convidaram Jesus para sentar à mesa com eles, para participar da vida familiar deles. E é exatamente na mesa, verso 30 diz assim: estando com eles à mesa, tomou o pão, abençoou, partiu e lhes deu. É na mesa com Jesus, com o partir do pão. Verso 31 diz assim: os olhos deles se abriram e o reconheceram. É na mesa, com o partir do pão, que os nossos olhos vão ser abertos e nós vamos saber quem é Jesus. Aqui existe um ensino literal, mas com verdades espirituais por trás. Jesus partiu o pão, mas o que é esse pão nos dias de hoje? O que é esse pão que faz com que os nossos olhos sejam abertos e nós reconheçamos Jesus? O pão aqui é a palavra, é a verdade. Jesus, no capítulo de João, Evangelho de João, capítulo 6, verso 35, diz assim: eu sou o pão da vida. João capítulo 14, verso 6 diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele é o pão. Ele é a verdade. João 17 diz assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Peraí, pastor, o senhor lançou vários versículos aí, eu estou meio perdido. Deixa eu te dizer, Jesus é o pão, Ele é o alimento que você precisa, que nós precisamos, o alimento espiritual. Ele é a verdade. Qual verdade? Quando nós falamos da verdade, nós estamos falando da palavra, porque a palavra é a verdade, Ele é a verdade, Ele é a palavra, Ele é o alimento, Ele é o pão. Nós precisamos nos alimentar de Jesus. É Ele que vai fazer, é esse alimento, é a palavra que vai fazer com que os nossos olhos se abram. Pastor, mas eu estou com o olho aberto, estou enxergando o Senhor aí, eu estou vendo. Nós estamos falando de olhos espirituais, porque em 2 Coríntios, no capítulo 4, verso 4, diz que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não vos resplandeça a luz do Evangelho da graça. Ele quer abrir os nossos olhos para entendermos o Evangelho, para entendermos quem Ele é, para reconhecermos quem Ele é nas nossas vidas. É isso que Ele quer. Quando Ele partiu o pão aqui, os olhos deles foram abertos e eles reconheceram Jesus. Talvez Jesus, Ele está falando com você já há alguns dias. Talvez você venha à igreja e Jesus talvez sentou do seu lado, mas talvez você não está reconhecendo Ele. Você não está reconhecendo, você não está reconhecendo que é Ele que está falando com você. Verso 33 diz assim: na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém. Depois que eles reconheceram Jesus, eles tiveram uma atitude. Eles saíram do caminho errado, da direção errada, e eles voltaram para o centro da vontade do Senhor. Eles voltaram para Jerusalém. E lá na frente, no próprio capítulo de número 24, lá no verso, um pouquinho para frente, deixa eu ver, verso de número 49 diz assim: envio sobre vós a promessa de meu Pai, mas ficai na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. É para ficar aqui.
Não é para sair, não é para ir para lá. A ordem é essa, o mandamento é esse. Fica aqui, porque vocês vão ser fortalecidos, vocês vão ser revestidos de poder. Eu saio do caminho errado, eu saio do caminho de dores, eu saio do caminho de falsas expectativas, eu saio do caminho de falsas motivações, e eu entro na vontade de Deus, e ali eu sou fortalecido pelo Espírito Santo, a trilhar uma caminhada agora de vitória. É isso que Jesus tem para mim e para você. Quais são as suas expectativas? Em que você tem colocado a sua fé? O silêncio é proposital, é para a gente pensar. Em que ou em quem temos colocado as nossas expectativas? Irmão, Jesus jamais vai te decepcionar. Jamais. Pastor, o senhor não sabe como é que está a minha vida hoje. Eu ouso dizer, com mais de 80% de probabilidade, de que aquilo que você está vivendo hoje é resultado das suas escolhas e das suas decisões. Aonde você está hoje é resultado das suas escolhas e das suas decisões. Pastor, minha vida está de ponta cabeça. Pastor, estou num pé de guerra. Pastor, minha vida financeira está de ponta cabeça. Resultado das minhas escolhas e das minhas decisões. Agora Jesus está querendo nos chamar para perto para quê? Para Ele direcionar as nossas escolhas e as nossas decisões. Ele quer fazer parte da sua vida. Eu vou falar de novo. Jesus quer fazer parte da sua vida, meu irmão. Jesus quer dirigir a sua vida. Chega de frustração, chega de decepções. Pastor, então se eu chamar Jesus para habitar no meu coração hoje, para fazer parte da minha vida, não vou ter mais problema? Não é isso que eu estou falando. Como eu disse, nós lemos, eu falei aqui, no mundo nós vamos ter aflições, nós vamos ter problemas, mas nós vamos ter a solução em Jesus. Ele vai nos fortalecer, Ele vai nos direcionar a resolvermos os problemas. Jesus nunca vai nos dar falsas expectativas, porque Ele é justo, Ele é a verdade. Amém? Vamos nos colocar de pé. E eu tenho 2 desafios hoje. Jesus, eu tenho convicção que Ele está aqui. Pastor, o senhor sentiu que Ele está aqui? Não, não é assim que funciona, irmão. Jesus não é sentimento. Jesus você conhece. Eu sei que Ele está, eu conheço a presença dEle. Conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. Eu conheço porque a palavra dele diz: aonde houver 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu. Então Ele está aqui. E Ele está estendendo a mão para mim e para você, nessa noite. E eu tenho 2 desafios. Talvez você esteja decepcionado, frustrado, mas talvez você não conheça Jesus. Talvez você já esteja frequentando a igreja há algum tempo, mas você nunca tomou uma decisão de entregar a sua vida para Jesus, de chegar para Jesus e falar: Senhor, cuida da minha vida, eu entrego a minha vida ao Senhor. Talvez você já esteja vindo à igreja há algum tempo, talvez você já frequentou outras igrejas, talvez você conhece pessoas que já falaram de Jesus para você, mas você nunca tomou uma decisão de falar para Jesus: Senhor, eu entrego a minha vida ao Senhor. E essa noite é uma noite de entrega, irmãos. Deus falou ao meu coração quando eu estava meditando nessa palavra: eu quero salvar vidas, mas Deus vai salvar, Jesus vai salvar quem recebe Ele. Talvez você esteja na igreja há algum tempo, mas você nunca confessou, você nunca falou assim: Senhor, eu quero entregar minha vida para o Senhor. Eu já estou frustrado, eu estou decepcionado. Senhor, me ajude, Senhor. Eu quero entregar o meu coração a Ti.
Pastor, por que o senhor está falando isso? Porque existe um texto na palavra. Coloca o último texto para mim, Abiele. Esse é o texto. Aquele que me confessar diante dos... Eita Deus! Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. O convite que eu faço para você é: você quer Jesus essa noite? Você quer entregar sua vida para Jesus? Talvez você nunca fez essa decisão. Talvez você esteja frequentando a igreja há um tempo, mas você nunca falou isso. Você nunca confessou que você quer entregar sua vida para Ele. Passa o próximo, Abiele. 33. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu o negarei também diante do meu Pai, que está no céu. Essa é a chance que você tem de ter o seu nome escrito no livro da vida. Essa é a chance que você tem de escrever o seu nome na eternidade, de aceitar Jesus como Senhor e Salvador, de aceitar um Jesus que morreu naquela cruz por você, mas Ele não está mais naquela cruz porque Ele ressuscitou, e Ele está sentado à destra do Deus Pai. É esse Jesus. Eu não quero te oferecer um Jesus morto, é um Jesus vivo, que está vivo. Curva sua cabeça aí onde você está. Por favor, se você puder permanecer com os olhos fechados. Quem é a primeira pessoa que quer entregar sua vida para Jesus que ainda não fez? Só dá um tchauzinho assim, levanta a sua mão. Onde você está aí? Talvez você nunca tomou essa decisão. Talvez você nunca fez isso. Onde você está? Levanta a sua mão, fala assim: pastor, eu quero. Amém, glória a Deus. Tem o primeiro. Quem é a segunda pessoa que quer entregar a sua vida? Tem outro irmão ali atrás, glória a Deus. Quem mais quer entregar a sua vida? Irmão, essa noite é noite de salvação. Jesus está aqui, Ele te recebe do jeito que você está. Você não vai permanecer do jeito que você está, mas venha do jeito que você está. Ele te acolhe do jeito que você está, mas você vai ter uma mudança radical, porque Ele vai te ajudar. Quem é a terceira pessoa que quer entregar a sua vida para Jesus, que nunca tomou decisão? Mais um ali, outro, glória a Deus. Quem é a quinta pessoa que quer entregar? Mais uma ali, meu Deus. Continua com os seus olhos fechados. Continua com os seus olhos fechados. Não foi em vão que Jesus morreu naquela cruz. Ele morreu porque Ele te ama. Ele morreu porque Ele quer te dar a vida eterna. E eu quero fazer um desafio para você que levantou a sua mão. Vem aqui à frente que eu quero orar por você. A Bíblia diz: aquele que me confessar diante dos homens. Nós vamos confessar diante dos homens. Tem várias testemunhas aqui que vão ouvir essa confissão. Naquele dia, o dia do juízo final, quando Deus for separar os bodes das ovelhas, eles vão falar para vocês que estão vindo aqui: ei, venha para o meu reino que vos está preparado desde a fundação dos séculos. Existe uma batalha aí na sua mente, meu irmão. Existe uma batalha aí no seu coração. Talvez você esteja se sentindo constrangido: pastor, eu tenho vergonha. Ei, Jesus não teve vergonha de morrer por você. Jesus não teve vergonha quando Ele foi crucificado lá, semi-nu naquela cruz. Não é momento de vergonha, é momento de alegria. Você vai entregar a sua vida a Ele. É salvação, é vida eterna. Existe uma batalha no mundo espiritual, irmão, vocês não têm noção. Dúvidas, a palavra diz assim: muitos no vale da decisão. Dúvidas, ei, entrega a sua vida ao Senhor, é hoje. Talvez você esteja aí, mas você ainda está constrangido. Talvez você esteja com vergonha. Vença o seu orgulho, vença a sua vergonha e venha aqui à frente. Venha aqui à frente, entrega a sua vida ao Senhor.
Amém. Veja só, eu não estou oferecendo um produto, eu estou oferecendo o Rei dos Reis, a vida eterna. E eu vou encerrar aqui esse apelo. Talvez, se o Espírito Santo trabalhar no seu coração e você decidir, você pode procurar a gente depois. Mas o momento é agora. É agora. Vença a sua timidez. Entregue sua vida ao Senhor agora. Nós vamos fazer uma oração com essas pessoas que estão aqui, com esses que decidiram. Nós conseguimos fazer uma oração de entrega? Sim. Nós que estamos aqui à frente. Então vocês vão falar assim comigo. Vocês que estão aqui à frente, diga assim comigo: Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu confesso os meus pecados. eu confesso os meus pecados. Eu me arrependo, Senhor. Eu me arrependo, Senhor. E eu te peço perdão. Eu te peço perdão. Por favor, Me aceite aceite como teu filho. como teu filho. Escreva o meu nome Escreva meu nome no livro da vida. no livro da vida. Me ajude, Senhor. Me ajude, Senhor. Me fortaleça Me fortaleça nessa caminhada. nessa caminhada. Pois eu quero Pois eu quero reconhecer o o Senhor Senhor como Senhor como Senhor e Salvador e Salvador da minha vida. da minha vida. Eu te entrego Eu te entrego a minha vida a minha vida nessa noite, nessa noite. em nome de Em Jesus. nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu vou orar Em por nome de vocês. Jesus. Senhor, em nome de Jesus, aqui estão as vidas que decidiram, Deus, entregar os seus corações ao Senhor. Pai, eu não conheço esses corações, eu não conheço alguns deles, mas o Senhor conhece. O Senhor, foi o Senhor quem gerou. Ainda não, o Senhor, Deus, quando eles estavam sendo entretecidos no ventre de suas mães, ali o Senhor colocou a tua mão. O Senhor já separou, o Senhor já escolheu eles, Pai. E eu clamo que o Senhor esteja aceitando eles como filhos amados do Senhor. Escreve, Deus, ó Pai, por favor, escreva o nome deles no livro da vida. E naquele dia, naquele grande dia, que o Senhor possa estar recebendo eles por toda a eternidade nos céus, com a vida eterna. Nós, como igreja, como sacerdote do Senhor, eu abençoo essas vidas em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Aleluia. Amém? Nós vamos orar. Você que tem alguma enfermidade, ou você que conhece alguém que está enfermo e você quer interceder por essa pessoa, nós vamos fazer isso agora, tá? Se você quiser vir aqui à frente, eu vou pedir para o pastor Clodoaldo e para o pastor Josué estar ungindo as pessoas que vão vir aqui enquanto a gente ora, tá? Você pode vir representando alguém, você pode vir você mesmo que esteja precisando de uma oração na área da saúde, tá? Eles vão apenas ungir enquanto a gente ora por você. Tá? Se você tiver alguém, algum parente, alguém que precisa de oração nessa área da saúde, que você precisa de uma cura, você precisa de um milagre de Deus, irmão, é agora, esse é o momento. Nós vamos orar e Deus vai tocar nessa pessoa onde ela estiver, amém? Deus vai liberar os anjos dele para que esteja tocando. Está chegando mais um pessoal ali, amém? Você que não veio, você intercede comigo. Estenda suas mãos aqui para essas pessoas e nós vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, pode ungir, tá? Pastor Josué e o pastor Clodoaldo, pode ungir as pessoas. Senhor, em nome de Jesus, o Senhor é o Deus da cura, o Senhor é o Jeová Rafá. Deus, todo o poder está nas tuas mãos, Senhor. E nós queremos colocar essas vidas aqui diante do teu altar. Eu não sei qual é a enfermidade, eu não sei qual é a dificuldade, o problema, mas o Senhor sabe. Eu não conheço elas, mas eu conheço o Senhor. E eu sei que o Senhor pode curar. Eu sei que o Senhor é um Deus de milagres. Eu sei que o Senhor pode estender a tua mão. Deus, agora acrescentando a minha fé, a fé delas, Pai, nós queremos tocar no sentimento do Senhor. Pedir que o Senhor esteja liberando a cura sobre essas vidas.
aqueles que estão representando alguém aqui, Deus, visita onde eles estiverem, quer seja num leito de hospital, quer seja nas casas, aonde eles estiverem. O Senhor não é limitado geograficamente, meu rei. O Senhor pode determinar os teus anjos para levar a cura aonde elas estiverem. Nós, como igreja aqui, Deus, unidos numa mesma voz, no mesmo propósito, nós clamamos que o Senhor esteja ministrando a tua cura, Deus. Nós repreendemos toda enfermidade. Enfermidade, nós te damos uma voz de comando agora: saia em nome de Jesus. Todo espírito de enfermidade, bata em retirada agora, em nome de Jesus. Nós ministramos a saúde do Senhor, nós ministramos a cura do Senhor, nós ministramos o renovo do Senhor, e nós declaramos, nós profetizamos em nome de Jesus, que em pouco tempo, num futuro muito breve, eles vão testemunhar do milagre do Senhor, da cura, da transformação, em nome do Senhor Jesus. Nós te louvamos, Deus, já por aquilo que o Senhor já está fazendo aqui em cada vida, por aquilo que o Senhor vai fazer, pelos milagres que o Senhor liberou e que o Senhor vai liberar. Colocamos essas vidas diante do teu altar, em nome do Senhor Jesus. Que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo esteja sobre toda a igreja, e que a igreja diz amém. Deus abençoe, uma ótima semana em nome de Jesus. Aleluia.